Graça e paz, meus queridos irmãos. O texto que vamos meditar hoje se encontra no livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, leremos do versículo 17 ao versículo de número 19. Vamos orar, depois faremos a leitura do nosso texto. Nos alegramos, bondoso Pai, pelo privilégio de podermos estudar mais uma vez a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, encha-nos com o Teu bendito Espírito e abençoa, meu Pai, o coração de todos aqueles que ouvirão esta palavra. Que o Teu nome seja honrado, glorificado, que vidas sejam transformadas, meu Pai. Eu preciso de Ti. Usa-me nas Tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abacuque capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, assim nos diz a palavra de Deus. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Um convite à esperança. Que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Meus amados, esperança nada mais é que o sentimento de quem aguarda um acontecimento. Esperança é confiança. Abacuque foi um profeta sem pátria e sem sobrenome. Ele foi contemporâneo ao profeta Naum e viveu por volta do ano 600 antes de Cristo. Provavelmente Abacuque estava envolvido em algum ministério no templo. O que sabemos é que Abacuque testemunhou a transição do domínio assírio dos caldeus para o domínio persa-babilônico. A Síria é descrita no texto como a insaciável, como aquela que devora os povos, aquela que confia na sua própria força e na sua rede como um Deus. Eram dias de muita opressão, de muita violência e injustiça. No início do livro, o profeta se mostra ansioso, clamando por um socorro que aparentemente não viria. A impressão que o profeta tem é de que Deus havia se esquecido de fazer justiça ao oprimido, mas quando ele se prontifica a buscar ao Senhor, a resposta da parte de Deus vem. Logo no versículo 2 do capítulo 1, nós percebemos essa indignação por parte do profeta. Ele apresenta uma indagação: até quando, Senhor? E no versículo 5, 6, 7 e 8, nós contemplamos a resposta da parte de Deus. E esta resposta, então, provoca um sentimento de espanto no coração do profeta, No entanto, nós notamos a humildade de Abacuque ao entender o plano e o propósito de Deus. O livro de Abacuque é um convite, sim, à esperança, um convite a crermos na ação de Deus. A palavra do Senhor virá sempre como livramento, mesmo que tenhamos a impressão de que vamos perecer diante das aflições e amarguras da vida. Nós queremos destacar algumas lições que aprendemos com a história de Abacuque. A primeira lição: o agir de Deus vai além daquilo que os nossos olhos veem. Graças a Deus por isso. A ação de Deus ultrapassa
aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Deus age mudando circunstâncias que o homem não pode mudar. Nós somos limitados, mas Deus não. Em Ezequiel capítulo 37, a título de ilustração, quero compartilhar com você uma história muito linda que encontramos neste capítulo. Ezequiel foi levado em espírito a um vale de ossos completamente secos. E Deus então perguntou para Ezequiel: Ezequiel, porventura viveriam estes ossos? E Ezequiel disse para Deus: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E é claro que Ezequiel estava querendo dizer: foi o Senhor mesmo quem os criou, não há impossíveis para ti. Então o Senhor disse para que Ezequiel pregasse aquele vale de ossos. E essa foi a mensagem mais estranha da vida de Ezequiel. Esse foi o momento mais estranho da vida de Ezequiel. Ele se coloca de pé diante daquele vale de ossos, né? Então começa a pregar a palavra: ossos secos, assim diz o Senhor. Irmãos, a palavra nos diz que houve um rebuliço, um avivamento no cemitério. Osso procurando osso, né? Pernas procurando pernas, braços procurando braços, né? E de repente todos os esqueletos estavam perfeitos, mas não havia ainda vida. E Ezequiel continuou a sua mensagem e de repente veio uma camada de carne, e logo após uma camada de nervos e uma camada de pele, mas não havia ainda vida. Ezequiel continua e de repente Deus sopra naqueles corpos, né? E de repente todos eles se colocam de pé, numa atitude de louvor e adoração a Deus. E Deus olha para Ezequiel e apresenta o seu propósito. Ezequiel, aqueles ossos representam a casa de Israel, representam o meu povo, que está distante de mim, vivendo no pecado, na idolatria, na apostasia. Eu quero e posso trazê-los de volta. Eu quero lhes dar vida mais uma vez, tal como fiz com aqueles ossos completamente secos, né? Eu também posso fazer com o meu povo. Eu posso restaurá-los, eu posso transformá-los, eu posso lhes dar vida. Ezequiel nunca mais foi o mesmo. A sua mensagem não foi mais a mesma. Ele viu tão de perto ali o poder do Senhor. Eu abro um parênteses para lhe perguntar: o que parece tão difícil aos seus olhos? Que causa parece impossível para ti? Então o Senhor, claro, muda as circunstâncias que nós não podemos mudar. Não importa o que a medicina disse, não importa o que a economia vem dizendo, é Deus quem tem a última palavra, e operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus por isso. Operando Deus, quem impedirá? Deus age mesmo diante das impossibilidades da vida. Abacuque não conseguia mais ver a flor da figueira, ele não conseguia mais ver os frutos da videira, nem o óleo produzido pela oliveira. As ovelhas tinham sido roubadas, o gado tinha sido exterminado. No entanto, meus amados, a esperança dominava o seu coração, dando-lhe a certeza de que Deus estava no controle de tudo. Então não perca a esperança. Continue acreditando no poder de Deus. Continue acreditando na ação do Senhor. Segundo lugar, o louvor
é a mais pura expressão de fé em meio às adversidades da vida. O louvor é a mais pura expressão de fé em meio às adversidades da vida. Louvar é celebrar com reconhecimento as graças e os esplendores de Deus. A alegria do salvo não pode estar ligada às circunstâncias. A nossa alegria, nós que professamos uma fé verdadeira em Jesus, não podemos depender das circunstâncias, para esboçar uma alegria no nosso rosto, para evidenciarmos alegria no coração. A nossa alegria não pode estar baseada nas circunstâncias. A alegria do Filho de Deus está alicerçada na certeza de que na sua vida, ou melhor, de que a sua vida está nas mãos de Deus. Aleluia. A nossa vida está nas mãos de Deus, tanto porque ninguém melhor que Deus para cuidar de nós, ninguém melhor que Deus para nos conduzir de acordo com a sua soberana vontade. O Salmo 23 nos apresenta uma lição tão preciosa de vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você já pensou na preciosidade e na complexidade deste salmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Salmo 91, da mesma maneira, nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Textos e mais textos, que abençoam sobremaneira o nosso coração, dando-nos a certeza de que nossas vidas de fato estão nas mãos de Deus, dando-nos a convicção de que é Ele quem cuida de nós. Então é a certeza da presença poderosa e vitoriosa de Deus que enche o nosso coração de celebração e louvor. Em Atos, capítulo 16, lemos sobre a prisão de Paulo e Silas. Por amor a Cristo, Paulo e Silas decidem pregar o evangelho em Filipos. Eles não foram recebidos com um tapete vermelho. Eles não foram recebidos com uma banda. Ao contrário, eles foram apedrejados e aprisionados. Essa foi a recepção que eles tiveram. Eles foram aprisionados, simplesmente pelo fato de anunciarem a Cristo. Mas a história nos diz que, embora ali aprisionados, os pés amarrados num tronco, as mãos algemadas, ninguém pôde roubar a alegria do coração de Paulo e Silas. Ninguém pôde roubar o desejo de proclamar as boas novas, do coração de Paulo e Silas. E a história tão bela nos diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, oravam ao Senhor. Nós sabemos, o que é que eles cantavam, mas com certeza aquele louvor chegou à presença do Senhor. Aquele louvor certamente tocou os céus, Talvez cantaram até algum dos cânticos que nós cantamos, Castelo forte é o nosso Deus, espada em bom escudo, com seu poder defende
seus em todo transe agudo. Do outro lado, Silas cantava talvez outro hino, né? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Oravam e cantavam, e a história nos diz que perto da meia-noite Deus mandou um terremoto que abalou os alicerces daquele cárcere. Todas as portas se abriram. Agora, algo inexplicável aqui acontece. Ninguém foge daquela prisão. Você já viu uma penitenciária com todas as portas abertas e ninguém dela fugir? Ninguém naquele dia fugiu. O carcereiro tirou a sua espada, queria se suicidar, imaginando que todos os presos tinham fugido. E Paulo e Silas então disseram: não precisa cometer este ato, porque todos estão aqui, ninguém fugiu. E aquele carcereiro então de joelhos pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele então obtém como resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Logo aquele homem creu, e ele era o principal prisioneiro, né? Ele precisava da graça de Deus. Paulo e Silas, embora aprisionados, eram livres, né? Eles acreditavam no poder do Senhor. Então aquele homem, juntamente com toda a sua família, se converteram ao Senhor, né? Ele entregou a sua vida ao Senhor, sua família também o fez, logo foram batizados. Um grande milagre aconteceu, né? A presença gloriosa de Deus invadiu aquele lugar. Então eu digo aos irmãos que o louvor é a mais pura expressão de fé em meio às adversidades da vida. Eles estavam dispostos a morrer naquela prisão se preciso fosse, Paulo e Silas. Mas a gratidão que eles ofertaram a Deus em forma de cânticos provocou o poder libertador de Deus a favor deles. As cadeias da morte e da desesperança foram quebradas pelo poder da adoração confiante. Esta é a alegria que não se baseia naquilo que os olhos veem, mas naquilo que o coração crê, para a justiça de Deus em nós. Glória a Deus por isso. E nós vamos ao terceiro ensinamento. É a confiança na força de Deus e não na nossa, que mudará as perspectivas de nossas vidas. Então é a confiança no poder de Deus e não na nossa própria força, né? Que mudará as perspectivas de nossas vidas. Abacuque sente os joelhos se enfraquecerem diante do medo da morte. Claro, Deus prometeu que responderia e haveria destruição. Ele se sente como se seus ossos estivessem apodrecendo. Mas no versículo 19 ele declara: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Senhor faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então Abacuque se volta para quem o faz forte. Abacuque se volta para aquele que o faz forte. Ele se volta para Deus. Concluindo, é o modo como olhamos para a vida que nos fará perceber a alegria da salvação. Como você tem olhado para a vida?
de acordo com a graça de Deus, ou talvez com olhos de lamento. Eu sempre digo que a graça de Deus age nas nossas vidas como um óculos. Eu tenho uma deficiência visual, então eu faço uso de óculos que melhora um pouco a minha visão, me permite enxergar as coisas com mais nitidez. Nós precisamos olhar para a vida, meus amados, de acordo com a ótica de Deus, de acordo com o óculos do Senhor. Vamos parar de lamentar, vamos parar de murmurar, porque se passarmos a olhar para a vida de acordo com a ótica de Deus, muita coisa vai mudar nas nossas vidas. Certamente muita coisa vai mudar. Infelizmente, muitos perderam a capacidade de crer. Não conseguem mais ver o poder do Senhor em transformar o medo em confiança, porque apenas Ele pode fazer. Apenas Deus pode transformar o medo em confiança. E eu lhe pergunto nesse momento, quais são os seus medos? Quais são os medos que têm dominado a sua vida? Que têm amortecido o seu crescimento? Que têm feito você patinar na vida cristã? Que não lhe permite sair do lugar? Então, muitos perderam essa capacidade de crer, não conseguem mais ver o poder do Senhor em transformar o medo em confiança, a destruição em possibilidade de reconstrução. Muitas coisas podem estar destruídas, mas com Deus sempre haverá uma possibilidade. Com Deus sempre poderemos reconstruir o que foi destruído. O que é que você perdeu? O que é que foi destruído na sua vida? Então apenas Deus pode lhe dar graças e forças para reconstruir o que se perdeu. O Deus que responde mesmo em meio à dor e à perda, nos convida a confiar novamente em seu braço forte. Qual é a figueira da sua vida que não dá mais flores? Qual é o fruto que foi arrebatado da sua videira? É tempo de redescobrir a fé que nos capacita a ver o mundo de acordo com a perspectiva de Deus. Que o Senhor nos ajude. Apenas recordando, o agir de Deus vai além daquilo que os nossos olhos veem. O louvor é a mais pura expressão de fé em meio às adversidades da vida. É a confiança no poder de Deus e não na nossa própria força, que mudará as perspectivas de nossas vidas. Um convite à esperança. Que o nosso coração seja dominado pela esperança, pela expectativa de quem espera um acontecimento. Que você continue olhando para Deus, entendendo que Ele pode mudar situações que você não muda. É sempre bom reconhecermos que nós estamos servindo o Deus do impossível. Então Ele vai além do lugar que nós podemos chegar. Ele faz muito mais
do que você ou qualquer pessoa poderia fazer. Ele é Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Eu quero orar por você nesse momento. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado pelo testemunho do profeta Abacuque, que mesmo diante de um cenário triste, de destruição, não perdeu a fé, não perdeu o ânimo, continuou acreditando no poder do Senhor, continuou olhando para o alvo. Eu oro agora, meu Pai, para que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe o coração de todos aqueles que me ouvem, abençoe aquele irmão que está enfrentando provações, abençoe aqueles que estão sofrendo por conta de uma enfermidade, abençoe, meu Pai, aqueles que estão desempregados, abençoe aqueles que estão com relacionamentos quebrados. Meu Pai, são tantos os problemas físicos, emocionais, espirituais, mas não importa. O Senhor vai além. O Senhor muda situações que não podemos mudar, como vimos. Então nós oramos para que neste momento a boa mão do Senhor seja sobre o teu povo. E meu Pai, se alguém que me ouve não tem ainda Jesus como Salvador, ainda não fez uma decisão ao teu lado, que nesse momento sinta a necessidade de entregar a vida e o coração a Jesus. Que o Senhor possa convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E que este seja o momento aceitável, o momento de entrega para a honra e para a glória do seu santo nome. É a nossa oração, agradecidos, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo e até a próxima mensagem.